A história de hoje se passa numa pequena cidade, onde havia um homem que morava sozinho em um casarão quase abandonado. O jardim era só resto, algumas janelas um pouco quebradas e remendadas. As portas eram pura sujeira. Havia uns jovens nessa cidade que se reuniam numa praça em frente à casa para beber e conversar, fazer coisas de jovem. Uma vez eles estavam contando histórias de terror. Até que Igor disse que conhecia uma história que tinha acontecido bem ali perto. Era a história de um homem que morava sozinho. Então Igor começa a contar a história. Eles o chamam de o canibal da Rua Torres. A história se passa há 10 anos atrás. Nós tínhamos mais ou menos 8 anos. E aquele homem, que quase não se vê mais hoje, era feliz e conhecido no bairro inteiro. Até que um dia, quando a sua esposa estava grávida, ele enlouqueceu. Dizem que ele ficou possuído por um demônio, matou a sua mulher, abrindo a sua barriga e devorando a criança ainda viva. Os vizinhos na época disseram que viram padres exorcistas entrando e saindo da casa. Luzes apagando e acendendo, barulhos horríveis. Parecia que o próprio inferno estava ali ao lado. Mais tarde, no mesmo dia, só foi visto um carro vindo buscar algo dentro de um saco preto. Logo depois saíram os padres. O homem, que era um poço de simpatia e alegria, se encheu de tristeza depois desse dia, que nunca mais foi visto por outro vizinho ou morador do bairro. Dizem que só se vê padres indo à casa dele com sacos que parecem mantimentos. Eles entram e depois saem. Os jovens ficaram muito assustados, pois realmente havia uma casa lá, e ao ver alguém morando nela, só que não era visto. Alice diz que era só uma história para boi dormir. Então Igor diz: se é isso mesmo, por que você não vai lá? Os outros jovens encorajam ela. Ela acaba cedendo e vai até a porta. Bate 3 vezes, não escuta nada, mas olhando para uma janela dá para ver uma luz que pisca 3 vezes. Então ela sai correndo, volta e conta aos amigos o que aconteceu, que aparentemente duvidam, mas no fundo estão com um pouco de medo. Outro dia na praça, os jovens bebendo, conversando, até que Lúcio sugere que eles investiguem a casa. Todos concordam. Pensam em como vão entrar. Eles rodeiam a casa furtivamente. Veem que no fundo há outra entrada. Igor diz que viu na internet um tutorial de como abrir fechaduras. Todos gostam da ideia e concordam. Alice fica um pouco com o pé atrás, mas como todos concordaram, ela cede à pressão. Eles estavam em 4. Igor, Alice, João e Lúcia. Igor diz que é um bom número. Na madrugada, de fininho, ninguém ia notar. E chega a hora combinada. Os 4 vão à casa pela porta dos fundos. Silenciosamente, Igor consegue abrir a porta. Então ele se vira dizendo: cuidado com o canibal da Rua Torres. Todos os 4 rindo de nervoso. Eles escutam um som estranho. Pensam 2 vezes, se olham, mas acabam entrando. Lá dentro podia-se ver que a casa era bem grande. 2 escadas, vários cômodos. Parecia um casarão mal assombrado. Estava bem escuro lá dentro, e era possível ouvir sons estranhos vindos do que parecia ser embaixo do piso. Eles estavam enfileirados andando pela casa. Não havia nada de tão estranho, até que ouvem alguém descendo as escadas. Só podia ser o dono da casa, o canibal da Rua Torres. Os jovens se desesperam e saem correndo para os cômodos. Separados, o medo de cada um deles só aumenta. Igor subiu as escadas com Lucy. Eles se esconderam num quarto, Igor embaixo da cama e Lucy no armário. João correu sozinho para o que parecia um banheiro. Alice tentou acompanhá-lo, mas entrou na primeira porta, que era ao lado da segunda onde João estava. Eles escutavam um homem andando pela casa e gritando, dizendo para eles saírem. Alice escuta uma porta se abrir. Era próximo, até que ouve um grito. A voz era familiar. Ela, tremendo de medo, pensa: meu Deus, o canibal pegou alguém. Ela ouve passos próximo à porta e fica em silêncio por cerca de 5 minutos. Mesmo com o homem andando pela casa, ela decide sair. Ela consegue encontrar a saída, mas escuta a voz de João pedindo socorro. E os passos do homem pareciam estar se afastando, indo para o 2º andar. Então ela volta para ajudar. A voz de João vinha de um alçapão ao lado do quarto onde ela estava antes. Ao entrar no quarto, ela escuta a voz de João vindo do alçapão, dizendo: socorro, Alice, me ajuda, por favor, abre para eu sair. Lá em cima, o homem entra no quarto onde se escondem Igor e Lucy. Ele vai direto ao armário. Rapidamente abre a porta. Lucy fica paralisada, mas Igor age rápido. Sai debaixo da cama e bate na cabeça do homem com um vaso. O canibal desmorona no chão. Igor pega as chaves que estavam com o homem. Eles o amarram, mas logo ele desperta. E dizendo que aquilo era uma invasão injustificada, ele não havia feito nada para eles. Então Igor se enche de raiva e diz: injustificada? Nós sabemos o que você fez, canibal. Você matou a sua mulher e comeu a sua criança ainda viva.
O homem não aguenta e começa a chorar, dizendo que não foi aquilo que aconteceu. Parecia que em sua mente ele revivia o acontecido e só conseguia entrar em negação. Igor diz a Lucy que eles têm que procurar os outros e vão levando o homem amarrado com eles. Mesmo chorando muito, eles não se comovem e mantêm ele amarrado. Seguindo os barulhos na casa, eles chegam a um quarto onde Alice se encontra. Ela se assusta, mas logo percebe que seus amigos estão com um canibal amarrado. Ela fica aliviada e diz que precisa da ajuda deles para soltar João, que está preso no alçapão. Ao ouvir aquilo, o homem tenta se soltar, mas Igor é rápido e o nocauteia novamente. Com as chaves que o homem carregava, ele pede para que todos se afastem e vai abrir o alçapão. Então ele abre. Mas, por surpresa de todos, não é João que sai do alçapão, mas sim um garoto estranho que estava imitando a sua voz. Saiu do chão tão rápido que parecia até levitar. O homem desperta e diz: "O que vocês fizeram?" O garoto, sorrindo, olha para todos e diz: "Olha, papai, saí do castigo." E depois se vira para Igor e diz: "Bom trabalho, Igor." Que imediatamente se curva e diz: "Obrigado, meu senhor mamão." Todos no ambiente ficam em choque sem entender, menos o homem, que desde o dia em que sua mulher morreu no parto da criança, que na verdade não era seu filho e nem humano, e que desde o dia que aquela coisa foi selada no sótão, das vindas semanais dos padres para reforçar as proteções e trazer os mantimentos, da sua necessidade de isolamento para manter o segredo da sua aura contaminada. Ele sabia de tudo, e havia lutado todos aqueles anos para que aquele demônio não fosse capaz de sair. Mas infelizmente, naquele momento, ele só pôde suspirar e abaixar a cabeça, enquanto o demônio consumia vorazmente aquelas almas ali presentes, incluindo seu infeliz servo, que também foi devorado. No final, quando só restava seu pai, que jogado no chão ficou pensando que pelo menos o demônio ficou trancado por muito tempo e que conseguiu salvar ao menos um jovem, e que finalmente poderia descansar em paz. Mas o demônio olha para ele sorrindo e diz: "Não, papai, não vou te matar agora, mesmo precisando comer. Mas tem um garoto lá fora, né?" O demônio deixa o homem jogado lá no chão e diz: "Não se preocupe, papai. Quando eu sentir saudades eu volto, tá? Agora eu tenho outras coisas a fazer." E sumiu na escuridão da noite. No dia seguinte, a polícia foi até a casa do canibal. Prendeu ele pela carnificina dos adolescentes da região, que em meio à prisão gritava dizendo que não havia sido ele, tinha sido um demônio. E que por conta disso e de seus atos, como vivia, sua casa abandonada, foi direcionado a uma instituição psiquiátrica, onde teria que passar o resto dos seus dias. Só houve um sobrevivente, João, que agora, que talvez por conta dos traumas, estivesse um pouco estranho. E quem pudesse escrever e dar like para ajudar a gente a fazer mais conteúdo, eu agradeço muito. Até a próxima história.